Oi, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui para mais um Prosa com Bertaglia. E o tema de hoje é um tema voltado para aqueles que buscam o conhecimento. Vai ser os desafios das publicações logísticas. Muito se fala sobre as publicações especializadas, principalmente a mídia impressa, a diminuição da circulação, o encolhimento do mercado publicitário e a concorrência feroz com outros meios de comunicação para atrair aí a atenção das pessoas, principalmente com a TV, YouTube, internet, blogs, entre outras mídias existentes para poder disseminar informações e conhecimento. Mas muito pouco desse debate leva as revistas em consideração. Enquanto os jornais são o foco, principalmente para se dizer, poxa vida, agora nós estamos no mundo digital, eu vou ler o jornal em papel, vou ler o jornal online, né? Então, aqui a discussão está em como é que nós vamos lutar para a sobrevivência desses meios, principalmente dentro das condições atuais do mundo digital que estamos vivendo. E, seguramente, as empresas que estão fazendo isso, de alguma forma, estão buscando se reinventar. É a palavra também de moda, mas é uma readequação que se está fazendo, ou às vezes até utilizando as duas formas, o mundo digital e o mundo do papel. Os desafios, nós sabemos, eles são enormes, eles são muito grandes, né? Algumas pessoas empreenderam e se dedicaram à finalidade de desenvolver revistas e conteúdos para atender aí as necessidades e os nichos de mercado, objetivando dessa forma compartilhar o conhecimento, que é uma atitude, a meu ver, extremamente nobre e uma iniciativa fantástica. E para isso, eu convidei um grande amigo para nós conversarmos aqui sobre o assunto. Ele é o fundador da revista Mundo Logística, o meu amigo Marco Antônio Guapo. Oi, Marco, seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao Prosa com Bertaglia. É uma honra enorme tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que para mim ele é preponderante. Por quê? Porque você está levando o conhecimento, usando o conhecimento de pessoas para poder divulgar conteúdos que são extremamente interessantes para um público, um nicho, que é o nicho da logística. Marco, bem-vindo. Fala um pouquinho aí de você, do mundo logística, a sua história. Oi, Paulo, obrigado primeiro pelo convite, uma honra estar aqui conversando com você. Bom, a gente já começou aí faz algum tempo, né? Nossa história começa aí da Mundo Logística, especificamente há 14 anos atrás, mas a gente já trabalhava com outras publicações, né? Então, na verdade, a minha formação é em desenvolvimento de software, e a primeira revista que a gente montou na editora foi uma revista sobre desenvolvimento de software. Depois passamos para uma revista de gestão de projetos, que também era uma especialidade. E depois, um pouco que por acaso, surgiu a Mundo Logística, né? Então, há 14 anos atrás, eu, eu empreendi aí e me arrisquei nessa nova, que para mim era uma área nova, né? Mas que foi apaixonante, tanto que hoje o nosso foco aqui na editora realmente é a Mundo Logística, né? Revista, site, eventos, livros e tudo mais, sempre muito direcionado aí ao profissional de logística e cadeia de suprimentos. Que bacana, Marco. Legal, uma história fantástica que você está compartilhando aí. O ponto aqui, Marco, é o seguinte: como é que você está enxergando esse mercado em termos de aceitação, leitura da revista? Porque as pessoas escrevem artigos para você, né? Eu, inclusive, já escrevi artigos lá no Sim, começo, lá atrás, várias vezes, né? Muito gostoso, muito bacana ter essa sensação de estar sendo lido, né? Ou seja, ou pelo menos propagando aí um pouco o conhecimento. Como é que você está sentindo o mercado, Marco, pelo aspecto, pela característica das pessoas lerem? Porque essa tem sido uma grande discussão do conhecimento. Ontem mesmo eu dei uma aula magna para uma universidade e o convite para os alunos é e se atualizem. Ou seja, não é porque vai sair da universidade que você deve ficar parado. Não, você tem que investir. Inclusive, eu citei o nome da sua revista, né?
tem que investir nessa leitura, tem que investir em se atualizar, porque isso é extremamente importante. O mundo não para e nós temos que, inclusive usei essa comparação, nós temos que acompanhar a curva da mudança, né? Existe uma curva dessa mudança e o quanto nós vamos reduzindo esse gap que vai existindo ao longo do tempo. Como é que você enxerga isso, Marco? É isso mesmo, Paulo. A Mundo Logística e as outras revistas que a editora mantinha antes sempre tiveram esse foco, né? Muito no conhecimento mais técnico, né? Até no começo, a Mundo Logística era confundida com uma revista científica. Na verdade, não era essa a nossa intenção. Nossa intenção sempre foi ter uma revista mais técnica para o público que está no mercado mesmo, ou seja, aqueles profissionais que precisam estar constantemente em atualização, né? E por isso a Mundo Logística já nasceu com um DNA um pouco diferente do que a gente costuma ver em publicações, né? Então, assim, ela nunca foi uma publicação de notícias e de matérias, né? Sempre foi uma publicação muito forte de artigos escritos pelos profissionais da área para os profissionais da área, né? E acredito que essa tenha sido a grande característica em ter nos tornado, apesar de passar o tempo e a forma de leitura e de consumo de conteúdo ir mudando, mas ainda a gente está muito forte no mercado e sempre crescendo todo ano, apesar de pandemias e outras reveses que a gente sofreu durante esses 14 anos, né? E é sempre muito nessa linha, ou seja, é levar conhecimento para um público muito especializado, né? E como você falou no começo, né? Antigamente não, há 14 anos atrás, basicamente você tinha uma revista, você tinha alguma coisa ali que pudesse te dar mais informações, né? Hoje você tem uma quantidade enorme, né, de locais onde você pode adquirir conteúdos, né? A grande questão é como é que você garante a qualidade desses conteúdos, a confiabilidade desses conteúdos, né? E se o profissional tem tempo de ficar procurando aqueles conteúdos que vão fazer sentido para ele, ou nesse momento, ou num futuro próximo, né? Então, assim, eu costumo comparar que hoje o trabalho do editor é quase como uma consultoria, sabe? Assim, ou seja, a gente tem que ficar buscando aquilo que atualmente o profissional precisa saber, né, que ele tem assim, algum tema que ele realmente precisa saber nesse momento e o que ele vai precisar saber no futuro próximo também, né? Então sempre com essa pegada de atualização. Esse é o grande diferencial, né? Ou seja, manter as pessoas que consomem os nossos conteúdos atualizados. E aí você tem várias formas de fazer isso, né? Ou seja, a internet com as notícias, ela é muito é um canal perfeito para isso, né? Ou seja, saiu a notícia hoje mesmo eu já estou noticiando, né? E isso tem que chegar para os meus leitores de uma forma muito rápida, né? Agora, como você escreve lá um artigo bastante técnico, né? Isso segue para a revista, que talvez seja o canal mais dedicado para isso, né? Então hoje a gente trabalha com os vários canais, a gente foi se adaptando a essas novas realidades, né? E eu costumo dizer o seguinte, que na verdade não importa muito o formato, né? O que importa é o conteúdo. Uhum. Né? E agora, se você vai consumir esse conteúdo de forma digital ou impressa, vai muito da preferência de cada um, né? E vai muito também do tipo de conteúdo que você está integrando. Aliás, entregando, né? Uhum. Então vai muito nessa linha e a gente foi se adaptando aí com o passar dos anos em relação a esses canais, né? Você usou aí uma comparação bastante interessante, né, Marco, principalmente com relação à geração de conteúdo, né? Eu lembro que quando eu lancei o meu livro, né, há 20 anos atrás, praticamente, ou seja, você tinha pouca literatura até para pesquisar, né? É, Na internet. A internet era embrionária nessa época, né? Ela estava é, começando, é. apesar de existir, estava começando. E eu me lembro que eu estava trabalhando no Unilever, viajava muito para o exterior, lá nos Estados Unidos, e quando eu sentava dentro de uma livraria, né, Barnes Noble, eu poderia pegar um livro sobre supply chain, né, e começar a folhear, e fazia isso, né? Eu lia principalmente o índice para ver o que o pessoal estava fazendo. E cheguei a conversar com alguns professores renomados, inclusive que lançaram livros, o próprio Balu, né? É.
E a minha ideia inicial era lançar de compras, né? Um livro de compras. Ele falou, Paulo, por Ah, que você não lança supply chain? Você tem experiência nessa área, você conhece, e eu tinha experiência, o Marco, tanto prática quanto acadêmica, né? E gostava de escrever, sempre gostei de escrever. Então, eu fui para o supply chain baseado na minha experiência, né? No meu conhecimento e até pelo apoio de grandes profissionais, né? Tanto da Unilever como outras empresas e também de professores. E aí a pergunta que eu faço para você, como curiosidade aqui, por que mundo logística? Por que a logística foi escolhida para você disseminar o conhecimento, Marco? tá bom. Então, como eu falei, né, a gente tinha outras revistas na editora, e um dia, meio que por acaso, eu conheci uma pessoa que me disse assim, o que que você faz? Aí eu expliquei o que eu fazia, que eu já tinha essas publicações especializadas, e essa pessoa me disse, e por que que você não faz uma de logística, né? E, assim, num primeiro momento, eu disse assim, mas logística, né? Logística é tão fácil, é só pegar, armazenar, distribuir, pega o caminhão, entrega, né? Por que que eu preciso ter uma revista técnica sobre isso? Não faz muito sentido. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pesquisar sobre o tema. E aí descobri um universo, né? Aí eu entendi que eu estava totalmente equivocado em relação ao que era a logística. E há 15 anos atrás, então, cadeia de suprimentos, eu quase não entendia qual era a diferença, né? E, enfim. E aí eu comecei a falar com algumas pessoas, né? Que me incentivaram, né? E conversei com algumas pessoas da área e vi que poderia ser um bom mercado, assim, que era um mercado que, para o nosso tipo de publicação, ainda não existia, né? E foi meio por isso, assim, então foi um pouco que por acaso, mas, assim, eu posso te dizer que foi quase amor à primeira vista. Quando eu descobri o que era, né, eu fiquei maravilhado com esse universo todo, né, com todos os desafios que existiam, né? E como eu era um cara de tecnologia que tinha acabado de sair, né, desenvolvi software muito tempo na minha vida, saí, abri a editora, e obviamente que eu tinha um olhar muito para a tecnologia, né? E quando eu vi que há 15 anos atrás, né, hoje as empresas, né, a gente pode dizer que ainda nem todo mundo está tão informatizado assim na área, né? Você imagina 15 anos atrás, eu fiquei assustado, né? E aí decidi, falei, eu vou investir nessa área de conhecimento que eu acho que é muito bacana. E acabou dando certo, né? Então foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu, né? Tá? Não, bacana, Marco. Parabéns, parabéns. Realmente eu gosto muito da revista, acho que é uma revista fantástica, traz artigos de profissionais qualificados. Você falou aí de qualidade do conteúdo, eu acho que isso é fundamental, até porque a velha história, vou usar uma expressão aqui, é que eu ouvi recentemente, não me levem a mal, que é a história do culto à ignorância, né? Nós hoje Ah, cultuamos muito pessoas com conhecimento raso, né? Com conteúdos rasos. Marco, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Esse café aqui, essa água, essa prosa está tão gostosa que o primeiro tempo já acabou, né? Terminou aqui o nosso primeiro tempo e nós vamos fazer o seguinte, Marco. Nós vamos fazer um breakzinho, dar uma paradinha aqui, vamos tomar uma água, um cafezinho e já voltamos em seguida, pode ser? pode ser, Paulo. Oi, Marco, que legal que está sendo essa prosa aqui. Conhecer um pouco mais os bastidores da Mundo Logista, que é uma revista fantástica e que aí é disseminada pelo Brasil todo. Eu vejo pessoas que fazem comentários sobre a revista, sempre comentários positivos. E uma coisa, Marco, que eu gostaria de explorar contigo aqui, até por conta de olhar o futuro, se reinventar, se readequar, mas primeiro um comentário sobre o futuro do conhecimento. Como é que você enxerga isso, até para você evoluir no seu contexto da revista, Marco? Então, Paulo, como eu disse, assim, a gente acredita muito na questão do conteúdo, né, na questão da qualidade, confiabilidade e tudo mais. Mas eu acredito também num outro ponto, que é a questão do compartilhamento desse conteúdo entre pessoas da mesma área, né? Então a gente até tem um grande projeto para o ano que vem, eu ainda não posso dizer exatamente como vai ser, mas ele vai ser muito nessa linha, quer dizer, de você compartilhar conhecimento de uma forma mais específica, né? Então assim, a gente trabalha muito com um público nichado, como se diz, né? Um público muito especializado,
E, ok, esse público consome hoje os nossos conteúdos, seja através da revista, seja através dos eventos que a gente promove, seja através dos webinars, dos livros, etc. Mas eu acho que ainda falta, né, um local adequado para o compartilhamento das experiências. Tá? Eu acho que esse seria o próximo nível, digamos assim. Uhum. Ou seja, eu consumir com um conhecimento, ou eu tenho um conhecimento, e eu preciso trocar ideia, eu preciso compartilhar esse meu conhecimento, então de que forma que isso vai acontecer, né? E então a gente vai muito nessa linha, tá? Até a gente tem recebido alguns feedbacks nesse ano, né? A gente fez um evento que foi totalmente online, que foi a Logística do Futuro, e um dos feedbacks que a gente recebeu, né, o pessoal gostou, mas a gente recebeu muito feedback disso, né? Assim, as pessoas hoje que estão muito distantes umas das outras, né? Assim, você só encontra virtualmente, mas existe uma necessidade muito grande de interação, né? E eu acho que isso vai continuar, né? Então, a gente vai trabalhar muito nesse sentido também de propiciar essa troca de informações entre as pessoas, mas de uma maneira mais especializada, tá? Porque hoje, assim, hoje a questão do canal, né? Então, assim, hoje nós temos, eu digo o seguinte, né? Assim, a Mundo Logística, hoje ela é um canal de comunicação, né? Seja através do portal, seja através da revista, seja através dos eventos ou dos webinars, ou de seja lá a ação que a gente fizer, a intenção sempre é levar conhecimento para o nosso público, né? Só que, ok, os canais, em todos eles, a gente já está construindo essa comunicação. Agora, o desafio é como é que eu vou colocar essas pessoas para conversarem e trocar informações de uma maneira também confiável, né? Acho que esse é o próximo passo que a gente tem que dar aí para um futuro breve, né? Porque o conhecimento também se faz com essa troca de experiências, né, Paulo? Bacana. E tem sentido o que você está falando, até porque hoje, de certa forma, a internet ela ajudou a democratizar o conhecimento, ou seja, a possibilidade e habilidade que as pessoas têm, muitas vezes, de disseminar o conhecimento, ele pode ser feito de outras formas, né? É importante ter um veículo como o Mundo Logística fazendo isso, seja via digital, ou seja, via a revista, até porque eu entendo que as pessoas precisam se atualizar, e é baseado em experiências diferentes. Eu acho que isso é um ponto importante. E o que eu tenho recebido, às vezes, de inputs aqui, o pessoal quer... Eu dou muitos cursos, né, Marco? E o que o pessoal quer ver dentro do curso não é só teoria, né? Não é somente conceitos, né? Eles buscam exemplos, e exemplos hoje têm uma quantidade enorme. O grande problema que existe é como é que você divulga os casos das empresas. Até porque as empresas muitas vezes não querem, não permitem. Eu como consultor, eu tenho trabalhado em dezenas de casos dentro das empresas. Quando eu peço para ela, posso escrever o seu caso para refletir num artigo? Não, não pode, porque isso aqui para mim é uma vantagem competitiva, é estratégico. A partir do momento que você disseminar isso, de certa forma, você já está compartilhando com o público, né? Eu até concordo, eu entendo, cada um busca a sua vantagem competitiva, busca sair na frente, né? Porque isso faz sentido. Mesmo empresas como Apple, Samsung, como Unilever, Procter Gamble, Natura, né? Eles buscam realmente esse diferencial. E o importante é realmente essa caracterização do conhecimento e a busca constante, né, Marco? Porque já foi a época, eu costumo usar esse exemplo, inclusive, já foi a época em que você, quando aprendia ou saía da universidade, você, ok, daqui 10 anos eu vou fazer um curso, vou me especializar em alguma outra coisa. Né? Hoje não. Hoje, primeiro que você tem o conceito do nanodegree, né? Que é aquele curso curtinho que as pessoas estão fazendo, mas mesmo assim, principalmente nos Estados Unidos, esse curso sendo feito em locais logicamente adequados, ele passa a ser contemplado dentro da grade curricular de uma universidade.
né? Então, você não precisa fazer um curso durante 4 anos, você vai fazendo por partes e quando você termina essas partes, elas se encaixam dentro das disciplinas. Então, essa é uma coisa que eu acredito que as universidades no Brasil precisavam se dedicar um pouco mais, né? Precisavam olhar para esse lado com mais carinho. Eu sei que algumas estão olhando, eu tenho conversado com alguns professores, coordenadores de curso. E a minha pergunta para você, nesse ponto aqui, é como é que você alinha, por exemplo, o mundo logística com algumas universidades, com alguns professores, coordenadores? Tem esse alinhamento, Marco? Como é que é isso? Tem sim, Paulo. É até bastante interessante, né? E a gente evoluiu junto também com as universidades, né, durante esse tempo. Quando eu comentei lá atrás que a revista ela era confundida como uma revista acadêmica, né? É porque lá no começo a gente tinha muita gente da academia escrevendo, né? E obviamente que o pessoal da academia tem um jeito diferente de escrever, né? Até porque eles precisam ser fundamentados, enfim, tem todas aquelas normas que a gente conhece de artigos científicos que tem que ser seguida. E a gente publicava isso. Então, assim, esse alinhamento com a universidade sempre existiu desde o começo da revista, porque eu acredito que o conhecimento é gerado lá, né? Também é gerado lá, além de ser gerado nas empresas, mas aquele conhecimento realmente inovador, ele está ali nas universidades, né? Naquelas cabeças que ficam ali pensando em coisas inovadoras realmente, né? Então eu queria muito trazer isso para a revista e a gente fez isso, e a gente faz até hoje. Só que houve uma mudança, né? Eu acho que houve um alinhamento maior das universidades com o mercado, né? Então hoje a gente vê muito falar de cursos que estão muito alinhados com o mercado, né? Não são mais aqueles cursos extremamente com conhecimento teórico, né? E que você Uhum. não tem uma aplicação prática, né? Então hoje eu fico muito feliz quando eu recebo, por exemplo, um artigo de um professor com o seu orientando, né? Que foi de uma tese que o cara reescreveu para a revista, mas com foco totalmente no mercado, né? Claro, com tudo aquilo de bagagem que ele aprendeu no curso, seja numa graduação, numa pós-graduação, enfim, mas muito aplicado ao mercado, né? Eu vejo que houve uma mudança muito nesse sentido, assim, das universidades, e que eu sou completamente a favor, assim. Eu acho que tem que ter as duas linhas de conhecimento, eu acho que tem que ter realmente aquela mais teórica, pesadíssima, né? Mas essa também muito alinhada com o mercado, que é onde as coisas vão ser aplicadas, né? Então, nesse sentido, a gente acabou indo um pouco junto com as universidades, e hoje toda edição que você pegar, você vai ver que tem, né, hoje a gente tem, eu tenho um prazer enorme de ter uma coluna do Centro de Logística do MIT. Então o pessoal escreve para a revista, né? A gente tem pessoal da FGV, a gente tem pessoal da Unicamp, a gente tem, enfim, contato com basicamente todas as universidades. Isso é muito bacana, né? Então eu gosto muito de ir nessa linha porque acho que é importante, mas assim, na revista agora muito alinhada com o mercado, né? Uhum. Conhecimento, né, acadêmico alinhado com o mercado. Que legal, Marco. Eu acredito muito nessa conexão escola e empresa, né? Universidade e as organizações. Até porque, quando nós olhamos para algumas universidades que deram certo, né? E principalmente americanas, as inglesas, né? Então, você tem Harvard, você tem Stanford, o próprio MIT, que você acabou de citar, Oxford, né? Quando eu trabalhava no Unilever, eu frequentava um pouco as universidades inglesas, porque a Unilever tinha muito essa característica de se conectar com as universidades. Então, criavam ali os labs, né, os laboratórios, e naqueles laboratórios, tanto de supply chain, como também da área de manufatura, né, mesmo que manufatura esteja incluída em supply chain, mas os testes, as pequenas empresas, os incubadores, né, ou as incubadoras, brotavam ali. E hoje no Brasil nós temos isso na É, Unicamp, nós temos isso na USP, né? Não, isso não é só no exterior. Falta um pouco de maturidade ainda? Eu acho que sim, eu acho que sempre é bom enxergar essa relação nobre entre empresa e escola evoluindo, né?
E aí é o que você está falando, ou seja, é uma característica que se traz para esse negócio, onde você junta as duas experiências, a conceitual e a prática, né? Esses dois mundos, eles caminham juntos, é a história do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro, é o conceito ou é a prática, né? Então, e elas se mesclam, muitas vezes é o conceito, muitas vezes é a prática, né? É. E a gente, como canal de comunicação, né? Acho que a gente tem a missão de divulgar isso, né? Desses bons trabalhos que são realizados nessas universidades, eu acho que eles precisam ser divulgados, né? A maioria deles acaba que fica engavetado lá, né? Naquele monte de papel e ninguém fica sabendo desses trabalhos, desses estudos que são feitos, né? Então a gente também tem a missão de um pouco de divulgar isso para o mercado de forma geral, né? Bacana, Marco. Eu fico aqui encantado, né? E muito feliz em ter você compartilhando e tomando um café aqui conosco, né? Com as pessoas que bebem da fonte de quem aqui comparece e quer compartilhar. São muitas pessoas até o momento, o Marco. Eu vinha convidando pessoas, assim como eu convidei você, e hoje eu já recebo propostas do tipo, Paulo, eu tenho um tema aqui, gostaria de conversar sobre esse tema no Prosa com o Betaglia. Eu falei, ótimo, não tem problema. Nesse momento aqui, Marco, eu estou com 80, eu estava checando agora pela manhã, 87 pessoas na fila, né? Então, eu estava fazendo um cálculo. Eu vinha fazendo o prosa uma vez por semana. Então, se você pega 87 uma vez por semana, dá quase 2 anos, né, para fazer prosa com todas as pessoas. Então, eu resolvi fazer o prosa uma vez por dia, né, todo dia, exceto sábado e domingo. Sábado ainda dou uma encaixadinha, né, para tentar minimizar essa fila aí. Tem algumas pessoas que eu gostaria de trazer, mas são pessoas que ou querem ficar invisíveis, né? Não têm conhecimento, mas querem ficar invisíveis, de respeito a isso, e outras que falam que sim, mas que não vêm. Então, eu não vou insistir muito. Se quiser vir, ok, né? O público está aí para a gente fazer o bem. Marco, meu amigo, meu agradecimento do fundo do coração para você. Paulo, eu que te agradeço. Você esteve junto com a gente aí desde o começo, né? Eu tenho algumas pessoas que nos apoiam desde o início, que eu tenho grande consideração. Você com certeza é uma delas. Então, e assim, eu fico lisonjeado de ser um dos convidados. Confesso para você que não me sinto muito confortável em falar em público, mas foi um pedido seu e eu não tinha como negar esse teu pedido, né? Espero que o público tenha gostado aí do nosso papo. Espero que a Mundo Logística continue ajudando os profissionais a se capacitarem cada vez mais, seja através do canal que for, revista, site, evento, né, e tudo mais. Tem uma novidade que eu não posso deixar de falar, que é muito legal, assim, agora a partir dessa edição de novembro, a gente colocou a realidade aumentada na revista. Então, veja só, né, mesmo no papel impresso, com o aplicativo da Mundo Logística, se você apontar para algumas páginas da revista, você vai ver vídeos em 3D, você vai ver informações adicionais que não estão impressas na revista, mas que existem, que você pode ver através desse aplicativo, né? Então, é uma evolução aí, né, do nosso Uau! velho e bom papel para algo digital, né? Então, você tem ali uma fusão desses dois mundos, né? De um aplicativo para você ver informações adicionais, às vezes de um artigo que o autor não colocou, mas que através de um vídeo ele vai informar para você. Então isso é muito legal, tem sido uma experiência muito interessante aqui com os nossos leitores, né? E é isso, a gente quer trazer novidade, a gente sempre vai está trazendo novidades. No próximo ano a gente também tem uma outra grande novidade. E é isso, mas assim, no fundo, o que a gente quer é continuar sempre capacitando os profissionais de logística e cadeia de suprimentos, e eu espero que a gente consiga seguir aí com essa nossa missão. E mais uma vez, obrigado pelo teu convite, Paulo. Bacana, Marco. Gostei muito do nosso prosa aqui, né? E você está aí no Paraná, tá certo? É isso, né? Logicamente, quando passar essa pandemia, eu tenho uma visita para fazer para os amigos da Unicesumar aí, e Então, a gente venha vai nos tomar visitar aqui. um café juntos, né? Sem dúvida, Paulo. Ao infinito e além, e um Obrigado. abraço virtual para você, né? Um abraço, Porque o Paulo. que nós fazemos Obrigado. em vida, né? Que é tudo aquilo que nós fazemos em vida, né? Vai ecoar pela eternidade, com certeza.
Gratidão, Amém. Marco. Tchau. Obrigado Tudo de você, bom. Paulo. Um abraço, se cuide. Você também. Tudo de bom. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.